Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. Lembrando que se você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, ative o sininho das notificações, se inscreva, seja membro, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Hoje, um bate-papo incrível sobre transição de carreira, que é uma ótima opção para quem não está satisfeito com o rumo da sua vida profissional. Pode ser uma questão de salário, pode ser uma questão de lugar, a pessoa foi transferida, não está feliz, não gostou. Pode ser uma questão mais íntima, aquele sonho que voltou a martelar na cabeça, e aí a pessoa quer que saia do papel e não sabe como, tem medo. Este é um sentimento que pode paralisar, que pode deixar a gente exatamente onde está, porque tem medo. Para falar deste assunto, eu vou receber com muito prazer a orientadora de carreira, Cláudia Garcia, e ela vai falar sobre este assunto, deixar a gente mais tranquila, porque o sonho tem que sair do papel, né, Cláudia? Tem Obrigada. e pode sair, Juliana, sempre pode sair. Obrigada por participar aqui do Mulher e Vida, por contribuir. Cláudia, você é orientadora de carreira, empreendedora há mais de 30 anos, foi, né? Para a gente iniciar, então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, de como foi essa mudança na sua carreira também. Pois é, Juliana. Então, eu sou Cláudia, né? Eu sou pedagoga, psicanalista e orientadora de carreira pela visão sistêmica. A minha mudança, ela aconteceu há uns 3 anos e meio, assim, 4 anos atrás, quando eu comecei a sentir uma inquietação, assim, muito grande. Eu trabalhei, como você falou, 30 anos, né, como empreendedora, eu tinha um negócio familiar ali com meu marido, depois a minha filha entrou, mas eu não estava, eu senti uma inquietação muito grande e sentia falta, eu queria trabalhar com algo que eu gostasse mais, né, que tivesse mais a ver comigo, e fui procurar isso. E achei na orientação de carreira um trabalho que eu amo, que eu adoro fazer. Depois fui fazer uma formação de psicanálise, também uma outra de terapia sistêmica de família, um pouco de constelação familiar, e aí fui me construindo. E é isso. Falando do medo, falando das coisas negativas, lá vem a autossabotagem, né? Que é sempre que a gente pensa primeiro na coisa ruim, porque mudar dá medo, né? Então a gente pode começar por aí. Olha, essa questão do medo, é, ela meio que permeia qualquer escolha que a gente faça na nossa vida. Porque o que acontece? Na verdade, nós não somos muito educados para fazer escolhas, né? A gente não entende muito, nós como pais, as escolas, nós não nos acostumamos a fazer um exercício de que toda escolha ela tem sempre um ônus e um bônus. Você ganha ou você perde alguma coisa com essa escolha. E por que dá medo? Porque a gente, eu acho que fica preso ali num lugar achando que uma escolha você vai ganhar, tem ganhos totais, mas não é assim que acontece, né? Então, a gente não está acostumado a fazer esse exercício de olhar para as nossas escolhas como isso, um exercício de qualquer escolha, você vai ganhar por um lado e você vai perder por outro, né? Se você olhar dessa forma, o medo já diminui um pouquinho. E a gente pensar também um pouco que não existe uma escolha perfeita. Eu acho isso muito importante. A gente pensar que existe a melhor escolha que você pode fazer naquele momento da sua vida e que, assim, é aquela que abraça ali aquele momento que você está vivendo, o melhor que você pode fazer naquele momento, com o que você tem. Então, eu acho que isso ajuda a diminuir um pouquinho o medo. Mas qualquer mudança, qualquer coisa dá sempre medo, porque o que se deslumbra ali na sua frente é um pouco desconhecido, né? Então, eu acho que é por isso que dá medo.
E essa questão da autossabotagem que você trouxe aqui, ela é importante, porque muitas vezes, inconscientemente, por a gente não saber, por a gente ter medo, a gente meio que vai se sabotando ali, né? E como que você pode perceber se você está fazendo esse caminho de autossabotagem? É quando você pensa, nossa, será que eu não estou me planejando para fazer as coisas, eu estou ali gastando muito tempo, eu quero muito uma coisa, eu tenho uma meta para mim, mas eu estou gastando muito tempo ali fazendo tarefas de menor valor. Então, existe sim a autossabotagem, que ela às vezes pode caminhar junto com o seu processo de escolha. Uhum. E aí, quando vem esse sentimento de querer mudar, de não estou satisfeito, não estou feliz, ai, 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 o que eu faço? Para qual caminho? Quais são os passos quando a gente começa já a ter isso na cabeça para querer mudar? Olha, o que eu posso te falar um pouco sobre isso? Assim, na verdade, eu não gosto muito dessa coisa de um passo a passo para todo mundo, porque quando a gente fala de transição de carreira ou mudança de carreira, a gente pode estar falando aí com 3 tipos de pessoas principais, né? A gente teria aí 3 tipos de pessoas que estão dentro desse processo em estágios diferentes. Você pode ter uma pessoa que ela quer fazer no primeiro estágio, uma mudança de emprego. O que é isso? Uma pessoa que ela quer fazer talvez uma mudança dentro da mesma área da própria empresa dela, ou que ela quer mudar para uma outra empresa, mas mantendo a mesma área de atuação. E geralmente o que eu vejo na minha prática? Que às vezes o que essa pessoa precisa é um ajuste ali na rotina ocupacional dela, ou seja, as tarefas que ela faz, ou ela entende que ela não está fazendo as coisas que poderiam estão demandando as melhores habilidades dela, ela está meio ali subaproveitada. Então, às vezes, é uma questão ali, uma conversa com o gestor e expressar o que ela está sentindo, aí fazer um realinhamento dentro da própria empresa ou ir para uma outra empresa, mas dentro da mesma área de atuação. Aí a gente pode subir um degrau que a gente falaria de uma transição de carreira. O que é a transição de carreira? É você fazer um movimento ali, meio dentro da sua área profissional, mas que você pode querer, talvez, tentar uma outra especialização, ir para uma outra área. A gente poderia falar, por exemplo, de uma nutricionista que trabalha com nutrição esportiva e ela quer ir para a área clínica, ela quer trabalhar no consultório. Então, ela estaria fazendo ali um movimento de uma transição de carreira. Ela ainda está na área dela, mas ela quer para uma área de atuação completamente diferente. E a gente tem um estágio que seria o mais radical, foi o que aconteceu comigo, que é uma transição de profissional. Você vai buscar uma outra profissão, um outro trabalho completamente diferente, né? Por exemplo, no meu caso, eu trabalhei 30 anos como empreendedora e há 3, 4 anos atrás eu fiz uma transição de carreira para trabalhar. Eu sou pedagoga de formação para trabalhar como orientadora de carreira. Então, é uma área totalmente diferente. E aí já é um outro movimento. Mas se a gente for falar de passos, o que eu posso te falar? Que todos eles começam do mesmo lugar. É você entender qual é a sua inquietação, é ali por um processo de autoconhecimento, é você entender da onde está surgindo essa inquietação, de onde vem a sua insatisfação, porque às vezes, Juliana, a pessoa não nomeia, ela sente uma insatisfação, mas ela não consegue entender se é essa questão, será que é dentro da minha área, será que é dentro do meu trabalho, será que é a minha rotina ocupacional que não está legal, será que eu estou fazendo muitas tarefas que eu não gosto, será que eu quero mudar? Às vezes a pessoa não tem clareza disso. Então, eu acho que o primeiro passo sempre é o autoconhecimento. Depois, aí a gente vai vendo, cada caso é um caso. Mas aí a pessoa já busca alguém especializado, como uma orientadora de carreira, para conversar, para tirar. Da onde que vem o rumo certo, assim, para eu começar a entender o que eu estou sentindo? A pessoa, ela pode fazer isso sozinha, né? Mas o que acontece dentro de um processo de orientação de carreira, né? A gente tem
3 momentos ali principais num processo de orientação de carreira. Você tem um primeiro processo, que é o autoconhecimento, que é o que a gente chama de dimensão interna, que é quando a pessoa vai fazer ali um caminho, entender os valores delas, as habilidades, o que ela gosta, o que ela não gosta, e ela vê ali, ela consegue identificar ali um pouco de quem é ela, o que que ela, né? Ela começa a entender de onde vem a inquietação, por que ela está insatisfeita, de onde vem a insatisfação. Depois a gente iria para um outro momento, que aí ela já vai para uma dimensão externa. O que é essa dimensão externa? É quando ela vem com tudo isso que ela viu ali no processo dela de autoconhecimento, as coisas que ela entendeu sobre ela, do que ela gosta, do que ela não gosta. E aí a gente vai olhar para fora. O que é esse olhar para fora? Você vai fazer uma pesquisa e você vai entender disso que eu estou querendo fazer para mim. O que o mercado me oferece? Quais são as oportunidades? O que esse mercado está aquecido nisso? Não está? Se eu quero fazer, se o que eu quero fazer é uma mudança radical e eu preciso fazer uma nova faculdade, eu vou ver como é que é a grade curricular dessa faculdade. Então, ela começa a olhar para fora, é o que a gente chama de dimensão interna. E aí, quando ela faz o cruzamento dessas informações, desse processo de autoconhecimento, com que ela viu ali, dessa pesquisa de mercado, de oportunidades, a gente fala que acontece o que eu chamo da prontidão para a escolha. Ela está pronta ali para fazer uma escolha, né, sustentável, uma escolha que ela vai se sentir mais segura para fazer. E aí tem uma terceira etapa que eu acho fundamental, que eu faço assim com muito critério, que é a parte do planejamento. Então, o que eu faço nesse, que assim, né, a gente vai fazer nesse momento do planejamento? Você vai, junto com o seu orientando, que a gente chama, né? No caso, eu só trabalho com mulheres, a gente vai entender assim: você está no ponto A e quer ir para o ponto B. Digamos que essa nutricionista, que ela quer sair da área esportiva e ir para uma área clínica. Eu faço um planejamento minucioso com ela do quais são os passos que ela precisa, né? Transformo isso numa meta e quais são os passos que ela precisa para ir desse ponto A para o ponto B que ela quer. E depois ainda faço ali, eu acho legal ter um acompanhamento, né? Você entender ali se é só o que está funcionando, o que não está funcionando, se você precisa fazer um ajuste de rota. Então, é uma construção. Eu acho que um processo de orientação de carreira é, acima de tudo, uma construção. E quanto mais você se apropriar dessa construção, mais sustentável vai ser a sua escolha. Então, acho que, não sei se isso responde a sua pergunta, mas eu acho que é por aí. Responde. E aí, quando você fala do olhar para fora, a gente pode pensar também, poxa, mas tanto tempo, já estou mais velha, será que é a hora certa? Essa coisa de achar que já passou, que não tem a hora certa, ou que já passou a hora certa. Existe a hora certa? Juliana, posso te falar? Não existe a hora certa. Existe a hora certa para você. Existe o seu momento. Esse se, a gente se pega muito. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? A gente tem que entender que a gente faz as nossas escolhas dentro do que a gente pode fazer naquele momento da nossa vida. Então, não existe existe um momento certo para você. Aquele momento que você pode fazer aquele caminho, que você tem a prontidão para fazer aquela escolha. Então, eu acho que não existe. Eu trouxe até aqui uma frase que eu adoro, do Khalil Gibran, que ele fala assim, olha: os vossos corações conhecem em silêncio todos os segredos dos dias e das noites. Eu amo essa frase, eu acho que ela tem tudo a ver com isso que você está me perguntando, com carreira, com a nossa vida. Quando a gente olha para dentro da gente, que a gente consegue silenciar um pouco, às vezes, esse barulho que está dentro ali da nossa mente, a gente sempre vai saber, né? Como ele fala aqui, o caminho dos dias e das noites. Então,
eu acho que é um pouco isso, a gente se olhar, se entender, se acolher, saber isso, que o momento certo é o momento certo seu, o meu, e que vai ser sempre diferente de uma pessoa para outra. Aí vem a força do querer, né? Quando a gente quer uma coisa assim, a gente corre atrás, vai atrás e faz acontecer, né? Acho que nesse caso o querer tem um poder assim. Tem, Juliana, tem muito poder. Mas às vezes também o que acontece, né? Eu vejo muito, eu acho que às vezes a pessoa quer, mas ela não tem muita às vezes tem coisas que também atravessam esse querer e que você não se dá muita conta, sabe? Por isso que quando eu fui buscar para o meu trabalho outras abordagens, eu fui estudar psicanálise, que a psicanálise me traz muito esse olhar da subjetividade de cada um, para eu entender, às vezes, por que aquela pessoa tem uma dificuldade de fazer uma escolha? Aquilo é uma coisa pontual na carreira dela, ou ela vem ali ao longo da vida com dificuldades para fazer escolhas, né? E aí também fui estudar terapia sistêmica de família, que me ajuda a olhar, às vezes, que tem padrões de escolha que estão ali, que permeiam a nossa família, e a gente não vê, são dinâmicas que estão ali. Então, eu acho que querer é muito importante, mas a gente também não pode mitigar, diminuir outras coisas que podem estar ali permeando esse querer, sabe? Que às vezes a pessoa quer, mas ela meio que dá uma paralisada, ela meio que não consegue sair do lugar. E aí eu acho muito importante, como orientador, como um profissional, você poder ter esse olhar, porque isso me ajuda a ter um olhar mais ampliado daquela pessoa que está chegando ali para mim, daquela situação, sabe? Então, eu acho que o querer é muito importante, mas a gente também ser capaz de olhar para algumas dinâmicas que estão um pouco ali, sabe? Às vezes atravessando aquele querer e não deixando a pessoa caminhar, também é importante. E leva quanto tempo para a pessoa entender tudo isso, passar por todo esse processo para conseguir dar, de repente, o primeiro passo ainda? Olha, um processo de orientação de carreira, ele dura, em média, 10 encontros, né? Que a gente percorre todo esse processo. Então, ele dura, em média, 10 encontros. Mas, assim, o tempo que a pessoa vai levar contato, porque às vezes a pessoa, é isso que a gente está falando, ela entende que ela tem ali um desconforto muito grande, ela entende que ela tem algo que está incomodando muito, mas ela demora um pouco para poder entender o que é, para poder entender o que ela precisa. Então, às vezes, não é um processo tão rápido assim, para ela chegar até entender que, né, ter uma ajuda de alguém, ou se ela realmente precisa disso. Então, é uma coisa muito, muito subjetiva, é muito de cada um, mas o processo em si, ele leva ali 10 encontros, sabe? Para percorrer todo esse caminho do autoconhecimento, dessa dimensão interna, depois de fazer essa parte da dimensão externa das pesquisas, de entender essa coisa de mercado, depois o planejamento. Leva ali mais ou menos uns 10 encontros. E aí, como que a gente sabe se a gente quer mudar de carreira, falando até do autoconhecimento, né? Ou se a gente quer fugir dos problemas? Pois é. Isso é uma coisa que, assim, meio que complementa o que a gente falou anteriormente. Eu acho que você precisa ter uma visão da sua vida, né, de uma visão integrativa da sua vida, uma visão sistêmica, né, entender que nós somos seres que a gente não tem uma vida pessoal separada de uma vida profissional. Então, eu acho que é mais ou menos assim, né? Se você tem ali uma engrenagem que está defeituosa, que não anda mais, que emperrou, você tira uma peça, conserta essa peça e bota de volta nessa engrenagem, ela vai continuar não funcionando. E assim é com a nossa vida. Muitas vezes a gente tende a compartimentalizar as coisas e você perde essa visão assim do todo, essa visão integrada da sua vida. E aí pode acontecer sim, de você estar com problema na sua carreira, mas isso
é uma questão ali de um todo da sua vida que não está indo bem, que não está caminhando bem, que a nossa vida profissional ela acaba espirrando na vida pessoal e a pessoal na profissional. Então, eu acho que para responder a sua pergunta, eu acho que é muito importante que a gente tenha uma visão integral da nossa vida, que possamos nos ver exatamente como somos, seres integrais, que não tem essa separação entre trabalho e vida pessoal, né? A gente vai ali fazendo o melhor que a gente pode, mas a nossa vida é exatamente isso, é uma engrenagem, ela vai rodando ali. Se você vê que alguma coisa está emperrando, não está dando certo, às vezes não é uma coisa específica daquela área, né? Precisa ter esse olhar mais ampliado que eu já falei antes. E é uma decisão de um todo, né? Familiar, digamos assim, porque às vezes a pessoa, como você falou da nutricionista, mas pode dar qualquer outra profissão, né? Quer dar um upgrade dentro da própria empresa e precisa de um curso, precisa estudar fora, precisa aprimorar o inglês. E aí existe todo um processo dentro de casa, um apoio. E quando isso não existe, dificulta tudo. Com certeza dificulta tudo. E o que eu acho muito importante é que as pessoas possam conversar na família, né? Dizer para elas, olha, isso é importante para mim, porque muitas vezes, Juliana, a gente acha que a pessoa está fazendo aquilo, porque ela não quer ver você crescer, mas muitas vezes é por um cuidado da família. A família entende que é melhor você ficar onde está, né? Aquela questão que a gente falou, a mudança assusta todo mundo, não só quem está fazendo uma transição de carreira, mas as pessoas que estão em volta. Então, né, às vezes um marido conversar com a mulher conversar com o marido, falar o quanto isso é importante. E tem um termo que eu adoro, que é assim, o projeto patrocinador. Muitas vezes você não está pronto para dar aquele passo, né? Então, você ter ali um projeto que vai patrocinando a sua mudança. E isso pode ser você ficar um pouco mais naquele trabalho ali que você não gosta, você entender que você vai ficar um pouco mais ali até você estar no outro lugar que você quer estar, ou você conversar com seu marido, seu pai, sua mãe, exatamente isso. Olha, eu vou precisar fazer um curso, vocês podem me ajudar, é importante para mim. A gente entender que a gente precisa de uma rede de apoio. Quanto maior for a sua rede de apoio, maior vai ser o seu sucesso. Mas se você não tiver também a rede de apoio, você pode, se isso for muito importante para você, e se isso estiver muito alinhado com as coisas que você quer, você pode ir fazendo desse jeito que eu estou falando. Então, vou fazendo ali, eu mesma, não tenho ninguém que vai ser meu projeto patrocinador, eu mesma vou ser meu projeto patrocinador, eu vou ficar um pouquinho mais aqui nesse trabalho que eu não gosto, vou pagar o meu curso, vou pagar minha formação que eu quero fazer, vou pagar outra coisa, e quando eu puder, eu dou ali o meu salto. Mas eu acho muito importante que a gente tenha uma rede de apoio, ou da família, ou não, às vezes não da família, de amigos, de pessoas que acreditam em você. De qualquer jeito, eu acho importante. Perfeito. E aí além desse, né, tem vários desafios. Quais são os desafios? O que pode dificultar a pessoa de não conseguir mudar ou dar um upgrade, seja na mesma área ou seja numa área completamente diferente? Quais são os desafios que a gente precisa estar atento? Juliana, eu acho que o primeiro desafio é esse, é a gente se ver como protagonistas do nosso processo, né? Você se entender como protagonista do seu processo, que se você entende que é aquilo que você quer, que é um caminho que você quer seguir, é você se colocar como o protagonista do seu processo. Uma outra coisa que eu acho que é um grande desafio, que as pessoas sempre pensam que elas vão começar do zero. E a gente não começa do zero. Em nenhuma carreira que você faça, mesmo que você faça uma carreira, uma mudança radical de uma carreira, a gente não começa do zero.
eu gosto muito de falar que a nossa história, ela é nosso maior ouro, ela é o nosso maior ativo. E você entender isso te faz poder que nós temos habilidades transferíveis que a gente pode levar para qualquer trabalho que você for. Eu, por exemplo, eu fui empreendedora a minha vida inteira e eu levei tudo que eu aprendi como empreendedora para o trabalho que eu tenho hoje. Então, eu acho que essa questão das pessoas olharem e pensarem, nossa, eu vou começar do zero, acho que isso é um grande desafio. E aí a gente trazer esse entendimento que dificilmente você começa do zero. Sempre você vai ter habilidades que você vai poder transferir para o seu outro trabalho, para outra carreira que você escolher. E você confiar nisso, que você tem uma história, que essa história ela é o seu maior ativo, ela é o seu maior tesouro. E que você pode ir e que isso, né, que muitas vezes você até ganha ali uma carreira bônus. Você ganha alguma coisa, se você aceita o desafio, você acaba ganhando ali uma carreira bônus, que um outro trabalho que você vai aprender a fazer, que você vai fazer que você ame mais ou que você goste mais. Mas eu acho que o maior desafio é um pouco isso, é a gente olhar para a gente e pensar, né, assim, o quanto eu quero e olhar para isso, conseguir olhar para a nossa história como isso, um ativo, um ouro que eu tenho e poder levar isso para as minhas escolhas futuras. Então, eu acho que é um pouco por aí. Uhum. E aí eu queria saber, você fez um post no seu Instagram, que está aqui, né, para você conhecer um pouco melhor. Era o outro, mas a gente pode falar desse também. Podemos falar de todos. Podemos falar de todos. Esse eu acho que a gente até já falou aqui desde lá do início, né? Você já colocou de colocar o coração em tudo, né? Quando a gente coloca o coração, a mente, a alma em tudo que a gente faz, já É verdade. um passo para dar certo. Porque às vezes as pessoas me perguntam assim: o que eu preciso para ter sucesso na carreira, né? O que eu falo aí eu devolvo a pergunta. A primeira coisa eu te pergunto: qual é a sua definição de sucesso profissional? Você tem uma definição de sucesso? A sua definição é sua? Ela é emprestada? Ela é emprestada de quem? Se ela for emprestada. E essa frase é totalmente a minha definição de sucesso. Eu acho que sucesso é exatamente isso. É quando você tem um trabalho que você coloca ali a sua mente, a sua alma e o seu coração nas mínimas coisas que você faz. Então, quando eu fiz esse post no meu Instagram, foi justamente para tentar falar isso para as pessoas, né? Que para elas se apropriarem do que é sucesso para elas e que o caminho pode ser esse, de você estar ali com o seu coração, com a sua mente e com a sua alma nas pequenas, nas mínimas coisas que você faz. É lindo, é isso. Eu acho que vale para a vida, né? Vale para a vida. Pessoal, para tudo. Para tudo. Você também comentou dessa frase que a gente ouve assim: será que a gente tem que fazer o que a gente ama? Eu queria falar sobre isso, porque às vezes a pessoa está feliz, mas não é exatamente o que ela ama, enfim. É difícil isso. Exatamente. Tem umas máximas, né? Assim, houve uma época ali que teve aquele boom do coach, do propósito, que você tinha que achar o seu propósito. Então, o propósito, aquele momento que você ia ver luzes. Gente, se você amar o que você faz, ótimo, maravilhoso. Mas uma outra que é uma máxima de carreira. Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai trabalhar. Vai trabalhar sim. Vai. Trabalho é sempre trabalho. Por mais que você faça o que você ame, que seja o trabalho dos seus sonhos, vão ter coisas que você gosta de fazer e coisas que você não gosta de fazer. Isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso trabalho. E assim, e aquelas pessoas que trabalham porque elas querem pagar
boleto, porque elas querem viajar, porque elas querem comprar, porque elas querem ter um. Gente, tá tudo bem também. Eu acho que a gente precisa olhar para isso que você falou. Se é uma coisa que você quer, se é uma inquietação sua trabalhar com alguma coisa que você ama, se isso é uma questão para você, ótimo, veja isso e vamos em busca, né, desse momento ali em que a gente vai estar com a nossa alma, com o nosso coração e com a nossa mente em tudo que a gente faz. Mas se também não tiver, se tiver tudo bem para você, tá ali num trabalho que você está pagando os seus boletos, que você está bem, ok também, sabe? Eu acho que essa ditadura de você ter que sempre trabalhar com o que você ama é que eu acho que a gente tem que questionar um pouco, porque eu gosto sempre dessa visão da psicanálise da subjetividade, porque a gente tem que olhar para cada pessoa, o que é para cada um. Então, eu acho que precisa, se isso for uma questão para você. Se não for, siga como você está sendo feliz, o que está te fazendo feliz. Mas mesmo a gente fazendo o que a gente ama, a gente vai ter as frustrações, né? Vai ter dias Exatamente, ruins. Juliana. E aí, como que a gente Exatamente. vai lidar com isso, né? Exatamente. Eu acho que isso é que é o importante a gente entender, que vai trabalhar sim, porque é isso que você falou, você vai ter frustrações, você vai lidar com pessoas que são legais, com pessoas que não são legais. Você tem ali ocupações que qualquer trabalho vai ter ali alguma coisa de ocupação que você gosta mais, que você gosta menos de fazer. Então, eu fico um pouco de receio que isso deixe as pessoas ali quando elas fazem uma escolha, num limiar de frustração muito baixo. Então, assim, isso eu não gosto, chuto tudo para o alto, vou procurar outra coisa. E não é por aí. Eu acho que a gente tem que entender exatamente dessa forma que você falou. Sempre alguma coisa vai te frustrar, alguma coisa vai sair do jeito que você não quer, e trabalho é sempre trabalho. E aí você achou que agora, nesse momento que a gente passou na pandemia, que as pessoas estão mais em casa, fazendo um trabalho de uma forma diferente até, né? A gente poderia estar num estúdio, nós duas, ao vivo, conversando, mas estamos aqui. Que bom, porque eu não sei se você conseguiria vir para São Paulo, eu estaria aí no Rio, né? E essa plataforma Exatamente. uniu as pessoas, né? A gente consegue conversar com o mundo inteiro. Então, a gente consegue assim ver por esse lado positivo. Aí as pessoas também começaram a ver o trabalho de uma outra forma. Opa, tem outras opções, tem outras maneiras. O que mudou? Você, assim, já com seus clientes, o que você viu nessa pandemia que despertou? Eu vejo muito o movimento das pessoas de terem um trabalho que faça mais sentido para elas, de ter uma rotina que faça mais sentido para elas, que elas possam conciliar ali, aqui, estar um pouco mais com os filhos, com a família. E aí tem uma mentora, a Zora Viana, ela é uma mentora de pessoas que trabalham com autoconhecimento. E ela tem uma frase que eu acho que é perfeita, que ela fala: desenhe a vida que você quer, depois você coloca um trabalho dentro dessa vida. E eu estou vendo muito esse movimento nas pessoas, sabe? Primeiro elas estão ali desenhando a vida que elas querem, depois elas querem colocar um trabalho dentro dessa vida. E eu acho que, na medida do possível, esse é um movimento muito sadio, e isso veio muito ali permeado por conta dessa pandemia, dos ganhos. A gente teve muitas perdas, mas a gente teve alguns ganhos também, e esse foi um deles, das pessoas poderem repensar suas rotinas de trabalho, poderem repensar a forma como elas estavam lidando ali com a família, de presença. Então, eu acho que sim, é possível você desenhar primeiro a vida que você quer e depois você colocar um trabalho dentro dessa vida. E eu Nossa, acho que é por aí. o ideal esse, né? Adorei. É. E é muito isso que as pessoas estão querendo hoje, sabe, Juliana? Quando elas vêm para um processo de orientação de carreira. Elas querem que meio ali uma ajuda para elas se conhecerem e desenharem essa vida, e aí elas vão colocando o trabalho dentro dessa vida.
E a questão até, a cozinha foi uma coisa muito forte, né, na pandemia. Muito, E muito. aí, aquela pessoa que adora o bolo, que sempre fez, mas que imagina, não posso fazer bolo na minha vida, preciso trabalhar em banco, ah, preocupada com a opinião dos outros, porque tem muita gente, né, que se preocupa com isso, mas aí na pandemia se viu feliz fazendo uma coisa simples, mas que muitas pessoas abriram negócios até, né, nesse sentido, estão Com muito mais felizes. certeza, Aí com essa mudança certeza. radical, como é que que, que se lida com isso, assim, dessa mudança radical? Por exemplo, uma advogada ou uma bancária que foi para fazer bolo. Eu acho que o que é muito importante nessa questão é você ter um planejamento, né? É você saber Uhum. que você está num ponto A e que você quer ir para um ponto B e como você quer chegar nesse ponto B. Eu não quero Uhum. mais trabalhar no banco e eu quero trabalhar fazendo bolos. Eu adoro fazer bolos e eu quero trabalhar fazendo bolos porque eu entendo que fazendo bolos eu vou ter ali flexibilidade de horário, eu vou estar mais com meus filhos. Então é você fazer um planejamento que vai te levar desse ponto A para o ponto B que você quer ir. Como você vai fazer isso? Quanto vai custar? Em que tempo você vai fazer isso? Se você precisa ainda patrocinar um pouco o seu projeto trabalhando no banco. Porque eu acho muito importante também as pessoas entenderem que você não precisa dormir bancária e acordar empresária do bolo. Não. Exato. Você pode, Juliana, fazer um caminho para isso. E o ideal é que você faça. Você não precisa dar um salto sem uma rede de apoio, um salto no escuro. Não. Você pode fazer um planejamento, você pode fazer um caminho num tempo que for confortável para você. Não dá para fazer agora? Ah, Cláudia, eu quero fazer isso. Daqui a um ano eu quero estar trabalhando, fazendo isso. Ok, você faz esse plano para um ano, sabe? Eu acho que é você planejar mesmo, é você entender com clareza onde você está e onde você quer chegar, como você vai fazer isso, buscar os recursos para você fazer isso e da maneira mais segura, mais sustentável para você. Então, é super possível. E aí a orientação de carreira é a mesma? A pessoa, ela espera o quê de uma orientadora de carreira? Eu acho que às vezes elas esperam um pouco isso, sabe? Assim, dormir bancária e acordar Eu quero que fazendo você bolo. resolva a minha vida. Exatamente. E aí o que eu falo, né? No caso, um bom orientador de carreira é aquele que ele é um facilitador desse processo. Ele vai, através né, dessas fases do autoconhecimento, dessa dimensão interna, depois para a dimensão externa, do planejamento, do momento da decisão, o orientando, ele vai construindo a identidade profissional dele ao longo desse processo, desse caminho. Então, não sou eu, é a pessoa que está ali na minha frente. É ela que vai fazer esse processo. Eu só sou a facilitadora de todos esses conteúdos, de todos esses recursos que já estão dentro dela. Então, não sou eu. Isso é, é uma coisa muito importante, né? É a pessoa que está ali na minha frente. Ela que é a protagonista do processo de mudança dela. Perfeito. Cláudia, o nosso tempo já está terminando, e aí eu queria, assim, 3 dicas ou mais, enfim, para quem está começando com esse martelinho de mudança, assim, o que fazer? Uma dica que eu diria assim: olha, esquece esse negócio de que a vida começa aos 30, 40, 50, 60 anos. A vida começa nesse momento que você se apropria do que você quer e que você vai em busca do que você quer. Então, eu acho que a primeira dica é um pouco essa frase do Gibran: é você parar, silenciar um pouquinho a sua mente e entender ali o que você quer, né? Descobrir em silêncio ali os caminhos para os seus dias e para as suas noites. É o autoconhecimento, é você ter, se olhar e entender o que você quer.
Uma segunda dica seria você ali buscar as ferramentas que você entende que são necessárias para você fazer essa mudança. E uma terceira é confiar que a gente sair um pouco, Juliana, dessa mentalidade também, dessa cultura que a gente vive, de escassez, de que sempre falta alguma coisa na gente, sabe? Me faltam as habilidades que eu preciso para aquele novo trabalho, me faltam as. É, eu acho que eu não vou ter dinheiro, eu não tenho o que precisa para ser aquela profissional que eu quero. Não, é a gente ir para uma outra mentalidade, é a gente entender quais são nossas forças, quais são as nossas habilidades maiores, a gente acreditar nisso e ir para a vida acreditando nisso, sabe? Que a gente pode sair dessa mentalidade de que falta, de que a gente não tem, de que a gente não pode. É acreditar que a gente tem sim, que a gente pode e que dá para fazer. Perfeito. E buscar um bom profissional para ajudar, né? Com certeza, Essa é uma dica muito boa. com certeza. Cláudio, eu queria te agradecer muito por contribuir aqui para o Mulher e Vida, por tanta informação. Obrigada, obrigada a todos vocês. Te agradeço. Um beijo, Juliana. Boa noite. Um beijo, boa noite.